Oi, gente, mais um podcast aqui no CriaTV e hoje nesse papo de mesa, a mesa que sempre nos alimenta, a mesa que sempre nos instrui, a mesa que sempre nos opera. A mesa ela tem muitas funções na nossa vida e nesse papo de mesa hoje a gente está trazendo aqui o pastor Altair, um grande amigo de jornada, de colega de ministério, uma pessoa que eu tenho muito apreço, né? Esteve e foi um dos pastores que fez a minha ordenação pastoral. Então, além do carinho pessoal, uma admiração por um grande líder na nossa cidade, uma referência no ministério pastoral para muitos que iniciaram a jornada do pastorear como eu e outros colegas que ele caminha aí de longa data que o conhece. Você que ainda não conhece, vem conhecer o pastor Altair e vem sentar nessa mesa com a gente para o bate-papo de hoje. Tudo bom, querido? Tudo bem, Cleiton. Como é que você Prazer, tá? prazer Queria que você imenso. se apresentasse a sua família, para quem não te conhece, e passar a ter aí um parâmetro, um know-how do senhor. Ok. Bom, eu sou o pastor Altair, eu sou capixaba, casado com a Renata, pai do Renato e da Giovana. Sou pastor da Comunidade Batista Betesda. Faremos agora tanto de pastoreio quanto de igreja 23 anos. E feliz, como eu disse para um colega esses dias, muito feliz no ministério, muito motivado no ministério e procurando cada dia mais conhecer um pouco mais de Deus, da vontade de Deus acerca da igreja. Então, eu sou um apaixonado pela igreja, apaixonado pelo ministério pastoral, não consigo me ver fazendo outra coisa. Então, esse é o pastor Altair. Pastor há 23 anos. Não, pastoreando a Comunidade Batista Betesda há 23 anos. Eu sou pastor há 32 anos. 32 anos. 32 E anos. como se deu esse início de ministério? O senhor cresceu na igreja, foi seminarista Cresci na ali, igreja. e aí Eu me surgiu. converti em maio de 1983. Naquele mesmo ano, eu me envolvi com o evangelismo da igreja. Assim que eu cheguei, eu me envolvi com o evangelismo da igreja. E logo depois, fui participar de um grupo musical da igreja, que eu participava, na Igreja Batista de Itacibá, lá em Vitória. E esse grupo musical chamado Vox Day, a gente ficou junto durante muito tempo. Então, quase mês e mês, uma vez por mês ou duas vezes por mês, nós saímos para ajudar alguma igreja, tanto na parte de evangelismo quanto de louvor e pregação. Então, ali eu comecei a pregar. E logo depois eu fui tomar conta de uma congregação, numa comunidade chamada Nova Rosa da Penha, também conhecido como Itaenga. E lá eu fiquei 2 anos, nessa congregação. E ali Deus foi moldando o meu chamado. Eu fui para lá para ajudar, sem nenhuma pretensão de ministério. Na verdade, eu fui lá para ajudar porque a igreja queria fechar a congregação porque tinham 12 mulheres. E eu lembro que eu comprei essa briga na reunião e eu lembro que eu era presidente da juventude e um dos irmãos falou assim, olha, eu queria propor então a alguém que está defendendo para não fechar a congregação que fosse para lá, porque era uma área realmente muito difícil. E eu disse, se colocar alguém para liderar a juventude, eu vou. E uma amiga nossa que estava na vice-liderança assumiu e eu fui para lá. Já estava cursando seminário? Já não? Não, nem sonhava com o seminário. Eu não sonhava com o seminário. Eu fui para lá para ajudar, porque eu sempre fui contra ver igreja fechada. Eu sempre fui contra. Eu fico triste quando eu sei que alguma igreja fecha, alguma igreja deixa, né, de existir. Eu fico triste com isso. Então, eu fui para lá para ajudar. E nesse caminhar com aquelas irmãs, né, hoje você tem lá uma igreja de aproximadamente, eu acho, quase 400 membros nesta igreja que ia ser fechada, né? Nova Rosa da Penha 2. Então, eu fui para lá com esse objetivo. E nesse caminhar com aquelas irmãs, Deus foi moldando meu chamado. Até que chegou um dia, eu não aguentei mais. Eu tive que trabalhava numa empresa, né, filiada à Febraban, e chegou um dia que eu não aguentei mais, que eu tive que dizer sim, e aqui estou. Né? Isso. Vim para o seminário em 1990, Seminário do Sul, e me formei em 1993 ali naquele Aí você seminário. tocou essa congregação e aí depois ela se tornou igreja, se Aí assumiu ela como não, pastor. não, Como é que eu foi? deixei a congregação, foi um pastor para lá, assumiu aquela congregação e eu vim para o seminário. Né? Eu vim para o seminário aqui no Rio. A congregação ficou lá, depois virou igreja, hoje é igreja, e
Deus está Eu lá ia fazendo perguntar a isso. obra. Eu ia perguntar mais lá na frente que eu pensei que o início do mistério seria muito ainda em Espírito Santo. Aí eu ia perguntar, o que te trouxe ao Rio? O que me trouxe ao Rio, porque quando eu decidi fazer o seminário, eu queria fazer realmente, me dedicar a isso. Eu não conseguiria, eu não queria ficar, por exemplo, trabalhando e estudando. Eu queria pegar algo. Então, quando eu descobri que o Seminário do Sul tinha internato, eu poderia ficar aqui, eu larguei tudo, literalmente falando. Queimei as carroças, coloquei fogo nos bois, fiz churrasco e vim para cá. Né? Na época, a igreja pagava o meu seminário, mas só a parte de ensino. Eu Uhum. tinha que me virar com Sim. alimentação, com transporte e outras coisas mais. E eu vim. Morei no Seminário do Sul, que foi uma das experiências mais marcantes para mim, morar 4 anos lá naquele seminário. Ali já começou o primeiro passo do Ministério Integral, né? Exatamente, primeiro passo de ministério integral. Porque assim, todo ministério é integral. Mesmo que um pastor assuma o cargo oficialmente por um status parcial, ele é pastor integral todo o tempo. Ele é pastor. Todo o Se tempo for, existe, eu falo, existe uma coisa que mora dentro da cabeça do pastor que é chamada igreja. Ele isso. vai para casa e a igreja ainda está Tá. com ele, né? As demandas, algumas obrigações. É claro que ele precisa administrar isso, mas isso nunca sai da vida Isso dele. aí. Mas eu penso, Gleidson, que isso acontece quando você verdadeiramente tem um chamado. Quando você tem um chamado, eu costumo dizer, eu estava falando para um grupo de pastores agora na quarta-feira, que o chamado ele é algo assim, muito forte. É algo que a gente não consegue se ver fazendo outra coisa. Atravessa a Eu gente, gosto né? muito de uma palavra do pastor Irlande, que ele diz o seguinte, que se Deus entrasse nessa de fazer clonagem e quisesse o clonar 1000 vezes ele gostaria de ser pastor. Então, quando a gente fala desse negócio de pastor, né, de cabeça de pastor, vamos pensar em pastor chamado. Sim. Vamos pensar naquele que realmente é chamado. Porque, infelizmente, Gleides, você tem aquelas pessoas que elas entram no ministério, mas não por um chamado. Algumas não são nem chamadas, elas são colocadas. Você tem aquelas igrejas que o camarada vai subindo de escada, Uhum. né? É isso, diretor de evangelismo, presbítero, aquele negócio todo, pastor, Plano de carreira, né? pastor, né? Virou um plano de Exato, é um plano de carreira. carreira. E eu não vejo a coisa assim. Eu vejo realmente algo com um chamado. Deus tirando e falando com você, tocando no teu coração, e aquilo que você vinha fazendo com prazer, já não tem mais prazer, já não tem mais alegria. Aí, o que acontece? Então, quando você tem a cabeça de pastor chamado, realmente é isso aí. Você pensa em igreja 24 horas. Né? Eu estava com a minha esposa dentro de um hipermercado e eu fiquei parado olhando aquilo ali. Aí ela falou assim, o que você está olhando? Eu disse assim, Isso aqui isso dava aqui pra ser dá uma igreja. Isso aqui dá uma igreja que você não tem ideia, né? Então essa é a cabeça do pastor. É isso, bacana. E aí nessa experiência lá, nesse tempo de seminário que o senhor viveu, né? E viveu intensamente por morar lá no Seminário do Sul na época. Qual a diferença que você encontrou assim depois que assumiu o ministério? Logo depois que você concluiu o seminário, o pastor o seu pastor presidente te direcionou uma igreja te convidou. Como é que foi depois do seminário assumir uma igreja? Eu cheguei no seminário, então quando você chega no seminário, você tem que estar numa igreja, ajudando uma igreja. Então eu vim ajudar uma igreja, que uma irmã da igreja conhecia essa igreja, que era aqui em São João, que é a Igreja Batista Vale de Bênção. Eu conheci o pastor da igreja, né, o saudoso pastor Daniel. Então eu fui para lá ajudar essa igreja. E fiquei ajudando durante 2 anos. 2 anos. E a grande diferença, Gleides, quando você sai do seminário, né, para poder assumir uma igreja do tempo de seminário, é que você sai com muitos sonhos. E nem todos os sonhos você vai conseguir realizar. E outra coisa, você sai com muita ideia de mudança. Muitos ideais. Muitos ideais. E quando você vai encarar realmente a realidade, você vê que não é bem assim. Então, há coisas que eu consegui implantar no meu primeiro ministério logo no primeiro ano.
Teve outras coisas que eu fui implantar no ministério depois de 10 anos. E tem outros que eu estou com 30 anos e não consegui implantar ainda. Ideais que lá você já conseguiu Já ter uma consegui, visão, já poxa, consegui. eu quero isso para o Eu meu quero isso para o meu ministério, quero ministério, desenvolver essa linha. quero desenvolver essa linha. Tinha tudo isso aí, E não ainda foi um tenho. clique, né? Não foi um Não apertar de foi. botão. Não Então, foi. o que o seminário normalmente não ensina sobre lidar com pessoas? Porque eu acho que a gente tem lá, né? Aula de aconselhamento pastoral e tal. Mas o que o senhor sentiu no ministério que o seminário não ensinou? Não é porque ele não foi capaz, mas é porque foge da normativa ali. Porque a demanda do ministério ela é muito, muito grande para 4 anos de ministério, para 4 anos de seminário. Então, eu penso que o que eu penso que faltou para mim, no meu caso, eu acho que também deve faltar para alguns seminaristas, é um pastor que verdadeiramente se interesse pelo seminário. Não que o meu pastor não se interessasse, meu pastor estava em Vitória. Estava lá em Vitória. Então, quando eu ia por exemplo, tinha férias, meu pastor deixava a igreja comigo. Ele deixava a igreja comigo. Você ia de férias para a igreja em Vitória, Vitória, mas assumia de novamente a igreja. O pastor Francisco, que hoje está em Nova York, ele confiava a igreja a mim. Né? O pastor está em Nova York? Está em Nova York. Que essa mensagem chegue no pastor Francisco. Amado querido, que bênção que foi a sua vida na vida desse homem de Deus. Mas agora que o senhor já está... Já jubilou? Não. Já jubilou. Chame o pastor Altair para passar as férias dele em Nova York contigo. Vai ser uma bênção. Ele já chamou, nós estivemos juntos mês passado. Que bacana. Então, eu tive esse acompanhamento dele sentar e perguntar como é que estava no seminário, né? De vez em quando a gente se falava por telefone, mas quando eu estava lá tinha esse acompanhamento, coisa que muitos pastores, muitos colegas não conseguem, né? Manda para o seminário, né? Então eu costumo dizer o seguinte: eu acho que a vida do pastor e do seminarista deveria ser a vida de Elias e Eliseu. Isso, andar junto. Josué e Moisés. Concordo. Você vê que Moisés ia para a tenda, Josué ficava na porta, sabe? Você vai ver ali onde estava Josué, estava Moisés, estava Josué. Aonde estava Elias, estava Eliseu. Entendeu? Porque também tem que o seminarista também querer isso. Porque tem aquelas pessoas, Gleides, que infelizmente vão para o seminário, com 6 meses de seminário, ele já acha que já sabe mais do que o seu pastor. Sabe? Aí, ao invés dele querer ir para lá, aprender, ele quer ensinar. Ele quer ter o seu chamado ministerial, mas ele não entende que o chamado ministerial é o chamado de Deus para ele enquanto liderado também. Exatamente. Quem não é liderado não tem capacidade de liderar. Eu gosto muito da expressão quando a Bíblia diz que Eliseu derramava água nas mãos de Elias. Isso é submissão, sabe? Isso é submissão. Isso é reconhecer verdadeiramente que aquele que está ali, o Elias, é maior do que ele. Sabe, você não vê em nenhum momento Eliseu querendo ensinar, ele estava assim, sabe, observando tudo que Elias fazia, ele observava. E aí, então, a porção dobrada que ele recebeu foi por causa desse acompanhamento, de estar junto, de estar perto, sabe? Então, existem muitos seminaristas que chegam para a igreja, a primeira coisa que ele faz depois de seminarista é se afastar, ao invés de se aproximar. Por quê? Porque o seminário não vai te ensinar tudo, sabe? Você vai ter lá o professor te explicando na lousa lá o que é visitar, mas você só vai saber o que é visitar estando perto. E eu me lembro algumas visitas que eu fiz com o pastor Francisco. Eu saí daquela visita e ele disse assim, você viu isso aqui? Né? Eu me lembro até hoje que nós fomos fazer uma visita a uma irmã, e eu não sei nem se ele lembra disso, mas aquilo marcou a minha vida, que eu saí de lá eufórico com aquilo ali, e ele falou comigo assim, precisamos falar com as irmãs da União Feminina para se aproximar dessa irmã. Eu disse, mas por quê? Eu vi ela tão feliz. Ele disse assim, não, você não viu o tanto de revista que ela tem lá no canto, não? Ela é solitária, ela está sozinha. Sabe, aquela percepção da gente estar ali visitando e ele está ali, poxa, ela está lendo um monte de revista ali, aquele monte de, na época, Sabrina, aquele negócio todo, né? Eu lembro disso. Uma visão 360 da experiência 360, de lidar com pessoas. Eu vi só a irmã. Ele viu todo. Você viu a euforia, a alegria dela ali, mas você não viu o background, né? O que estava por trás daquele... Então, essas coisas eu acho que falta para o pastor e para o seminarista. Falta muito mais para o seminarista do que para o pastor em si.
sabe? Quando ele tem verdadeira chamada, ele está disposto a transferir aquilo que ele já aprendeu. Mas o outro, muitas vezes, não tem a mesma disposição. É verdade. Eu quero pegar um gancho nessa sua fala e eu já passei por esses dois lados, né? Ser um seminarista e ter um pastor me acompanhando. E graças a Deus tive não só um, mas alguns pastores amigos, né? Porque já eram próximos também do ministério do meu pai. Meu pai também é pastor, então a gente tinha ali muito a vivência disso na prática. O pastoreio ali muito próximo. Mas hoje, enquanto pastor, eu também tenho esse cuidado de olhar a vocação e galgar junto esse processo. Porque o que eu vi também em muitos colegas no seminário? Muitos colegas eram levados ao seminário para deixar de ser, abre um parênteses aqui, um problema para o seu pastor. Pelo anseio de conhecimento, pelo anseio de querer fazer, de desbravar, né? Porque a gente, na nossa juventude, no início de ministério, a gente quer desbravar, né? E aí tem muitos líderes que eles pegam e ocupam a pessoa, não, vou botar ele para um seminário, que ele vai ficar com o tempo ocupado, com a mente ocupada, e ele não vai intervir tanto aqui nas demandas da igreja. E eu costumo falar, né, que eu, enquanto pastor auxiliar, eu tinha várias soluções para os problemas que aconteciam no ministério do meu pastor, do 01. Eu olhava assim de fora e falava, cara, isso aqui eu só fazia assim. E eu faria assim. E depois que eu assumi uma igreja como pastor titular, eu vi que, tipo assim, não é bem assim. Exatamente. Não é essa ótica, me falta mão, me falta ferramentas. Exatamente, também tem os bastidores que muitas vezes você não sabe. Não sabe. Não sabe, entendeu? Então é muito fácil a pessoa chegar lá e dizer assim, que o pastor podia fazer isso, podia fazer aquilo. Mas nos bastidores, como é que estamos? Nos bastidores, será que nós temos os recursos? Será que nós temos verdadeiramente um povo capacitado, um povo que verdadeiramente quer? Então, quando, Gleides, eu penso, né? Se um pastor pega alguém e manda para o seminário para poder, não, deixa eu ocupar. Não, eu penso o seguinte, eu penso que eu tenho também, como pastor, uma responsabilidade com o reino, sabe? O apóstolo Paulo diz que primeiro tem que ser provado para depois ser aprovado. Eu não posso, de forma nenhuma, ter um problema na igreja, assim, cara, deixa eu mandar esse cara para você. Não, sabe? Então, hoje, se eu tiver que enviar alguém para o seminário, essa pessoa tem que me dar verdadeiramente prova de que tem um chamado. Porque quando eu fui para o seminário, eu tinha uma folha corrida. Eu fui presidente de juventude, eu fui líder de congregação, eu fui líder do departamento de evangelismo da igreja, você entendeu? Eu participei, lá em Vitória nós tínhamos um trabalho, e eu fui fazer parte da Juventude Batista Capixaba, chamado Promef, sabe? Que foi uma bênção na minha vida. O que era o Promef? Nós, no mês de janeiro, juntávamos um grupo de geralmente de 20 a 30 jovens e procurava uma igreja ou congregação que precisasse de ajuda. Ó, que bacana. E a gente ia para lá e passava 15 dias lá. Minha família não sabia de mim, porque não tinha celular, não tinha nada. Nós passamos 15 dias intenso, evangelizando, fazendo EBF e pregando. Todos os dias tinha culto, sabe? Todos os dias tinha culto, às vezes a gente passava um filme, aquilo ali foi uma bênção para mim. Aquilo ali, sabe, nós temos numa cidade chamada Nova Venécia, uma grande igreja que foi fruto desse trabalho. Nós fomos para esse loteamento que estava começando a fazer um trabalho, a igreja montou um ponto de pregação e hoje tem uma igreja. Então, quer dizer, eu tinha uma folha corrida. Agora, o camarada quer ir para o seminário, você pergunta ele assim, tá, qual é a ficha corrida? Mal vai aos cultos? Mal vai aos cultos. Você entendeu? Tem problema de caráter, que é muito sério isso, problema de caráter, entendeu? Então, não, peraí. Não pode ser apenas uma grade curricular, né, para a pessoa exercer o ministério pastoral. Não basta ser formado, não basta ser... Não. E existe essa grande diferença, né? O cara ser teólogo e ser pastor. Exatamente. Você faz teologia... Eu falo que, na verdade, nós não somos nem teólogos, né? Porque, assim, dizer que 4 anos de um seminário nos faz teólogo, eu acho muito pouco. Nós somos formados, bacharéis em teologia, mas o teólogo mesmo é aquele que se debruça ali para entender, para defender uma tese. Exato. Admiro muito e gosto do Luiz Saião. Ali é um teólogo. As pessoas, às vezes...
4 anos se formou seminarista. Agora eu sou teólogo. Exatamente. O Frank Ferreira foi meu contemporâneo. O Frank Ferreira, ele se formou um ano depois de mim. Ele realmente tinha um chamado para teólogo desde a época que a gente estudava. Uhum. A gente via isso claramente nele. Assim e está em falta hoje, né, teólogos. Exatamente. Né? Os ministérios, quando chega ali na área de ensinaria, ele está muito deficitário ou deficiente, né? Então, nós precisamos entender essa questão. Por exemplo, eu tenho colegas de seminário que não seguiram o ministério pastoral, são professores, porque o chamado deles era para ser educacional, mestre. Sim. Então, eu acho bonito isso também, Cleiton, quando a pessoa se define, quando a pessoa se acha. Porque você tem colegas que estão no ministério, eles estão morrendo e estão matando a igreja, porque ele não tem um chamado. O chamado dele é para administração, o chamado dele é para ser professor num seminário ou qualquer coisa parecida, mas ele insiste em ser pastor. Você tem uma outra situação, você não vê mais evangelista. Você não vê mais evangelista. Porque o camarada começa a evangelizar, ele vai abrir uma congregação, ele logo vira pastor. Qual é o problema que há? Ele não cresce, ele não avança e nem a igreja cresce, que ele nem não avança. Cumpre seu propósito ele não no cumpre reino. seu propósito, porque o propósito dele é evangelismo. É aquele camarada, o Cleiton, que ele chega no lugar que não tem um crente. Meses depois tem um monte. Ele tem aquela facilidade de chegar, entendeu? Aí ele vai ser pastor. Aí ele começa a se envolver com as coisas burocráticas da igreja que tem, e o chamado dele de evangelista fica para lá. Entendeu? Isso é muito importante. E ao longo do tempo, o senhor identificou que a sua pastoral mudou? E mudou por quê? Porque o tempo mudou ou porque cada igreja tem uma peculiaridade? Então, assumir uma igreja, uma congregação, ou mudar de cidade, de igreja, a sua pastoral mudou? Totalmente. Por exemplo, quando eu comecei numa cidade do interior de Minas. Então, cidade do interior de Minas, ela é aquela igreja onde, por exemplo, igreja de família. Então, você tem muita família ali. Né? Família A, B, C. Então, quando falta uma família, o culto esvazia, né? Que falta logo uns 15. Exatamente. Então, também tem a questão também cultural. Né? Por exemplo, lá nessa cidade lá, pastor tinha que visitar sempre. Porque também nós não tínhamos outra coisa para fazer. Não tinha um shopping na cidade. Então, o que quer fazer? Eu ia visitar. Né? Tanto na cidade quanto na congregação que a gente tinha. Então, e o povo gosta disso. Ao contrário da cidade, que o povo não tem mais. Tempo corrido, né? Tem corrido, né? Visitar muito pouco, a não ser que a pessoa idosa, aquela pessoa que esteja acamada. Quando você manda uma mensagem no WhatsApp, te responde 3, 4 dias depois. E a gente tem que entender que as pessoas têm as suas demandas. Então, é totalmente diferente, né? Por exemplo, eu lembro que eu fui para uma outra igreja, eu pastorei 2 igrejas no interior. A igreja não aceitava calça comprida. Eu cheguei e fui colocar isso lá. Eu lembro que foi uma guerra que quase que me pediram a minha cabeça. Né? Estou falando aí de 1998. Já era. Entendeu? Então, já tinha os grandes movimentos de avivamento no Brasil. Exatamente. Mas assim, a gente tem que entender que era a questão cultural. Era uma questão cultural deles lá, mas também o assunto passou, sem problema nenhum. Agora, é totalmente diferente. Uma igreja do interior com a igreja da cidade, sabe? Em todos os sentidos. E quais foram as maiores dores que o senhor teve assim, no ministério? Dores que eu digo, tanto no aspecto ministerial quanto no aspecto pessoal. Por exemplo, o senhor citou aí talvez uma dor ministerial, né? Poxa, a questão da calça, uma questão ali doutrinária e tal. Qual foi a maior dor, a maior dificuldade que o senhor teve de transicionar, de conduzir a igreja para uma nova realidade, para uma mentalidade bíblica, mas contextualizada? Tá. E uma dor que te atravessava enquanto pessoa, com família, por exemplo, a falta de tempo com a família, ou de repente uma certa escassez financeira porque o recurso vinha dali e de repente aquilo ali não era suficiente para
toda necessidade, para toda demanda da sua vida, da sua família, porque eu vejo muito isso, né? Tem muitas pessoas que criticam e são opositoras à questão do pastor ser remunerado ou bem remunerado, e esquece que ele tem família. Aí o filho do irmão pode estudar numa escola particular, pode ter cursos, e o filho do pastor às vezes não tem a mesma capacidade porque o pastor tem uma limitação financeira que às vezes é uma dependência da igreja, entende? Quais são as maiores dores que o senhor teve, assim, ministerial e pessoal? Uma das maiores dores ministeriais que eu tive é a questão de ver ainda algumas pessoas líderes de igreja, que querem ser o dono da igreja e não deixar, não é dizer o pastor, deixar Cristo conduzir a igreja. Você entendeu? Então, existem ainda muitas igrejas que elas são dominadas por homens, literalmente falando. Entendeu? Que o pastor, quando chega, já tem uma cúpula formada dizendo assim, olha, aqui a coisa anda desta forma. Uhum. O senhor não sai disso aqui não, senão vai dar ruim para o senhor. Entendeu? Então isso é horrível. A igreja que amarra o pastor, que não deixa o pastor trabalhar. É muito ruim, Gleides, eu passei por isso, de você estar aqui e Deus te ampliar o sonho para aquela igreja, vão fazer assim, 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 e o sonho morrer numa sessão de igreja. Porque alguém descompromissado, que não tem vida com Deus, levando ela assim, eu sou contra. Por que você é contra? Eu sou contra porque eu sou contra. Mas não existe isso. E muitas vezes, por aquela pessoa ser influente, os outros membros vão atrás. Então, isso é ruim. A questão, Gleides, de sustento, eu sempre digo o seguinte, eu não vivo, Gleides, do que a igreja me paga, eu vivo daquilo que Deus me dá. Eu fui pastorear numa cidade onde eu não tinha salário. Eu não tinha. Deus sabe, minha esposa sabe, meu sogro, minha sogra sabe, eu não tinha. A igreja que me mandou para lá me prometeu um salário e nunca mandou esse salário, 1 ano e meio. E 1 ano e meio eu fiquei sendo sustentado por Deus. Por Deus. Você não tem ideia dos milagres que aconteceram na minha vida. Então, até hoje, por exemplo, estou numa igreja que me pagam, né, razoavelmente bem, me dão todas as condições para eu desenvolver o meu ministério. Mas só que quem me sustenta é Deus. Eu me lembro que uma vez eu tive um embate com uma irmã, perdão, e a irmã falou para mim o seguinte, ela disse assim, e eu disse para aquela irmã, disse assim, irmã, olha, diante disso aí, diante do que está acontecendo, eu queria que a irmã se retirasse do seu ministério, tá? Eu vou colocar outra pessoa porque a irmã não está em condições. Uhum. Eu lembro que a irmã disse assim, mas o meu dízimo o senhor quer, né? Porque se eu parar de dar o dízimo, o senhor não come. E eu disse para ela, eu vou provar para a senhora que eu como. Independente do seu dízimo, que não era lá essas coisas, eu como. Chamei o tesoureiro e disse, olha, durante 3 meses não recebo o dízimo dela. Não recebo o dízimo dela. Entendeu? E ela foi lá, colocou, o tesoureiro lá, pegava e entregava para ela. Colocava, pegava. Até que no 2º mês ela foi chorando lá me pedir perdão. Por quê? Porque a vida dela estava toda enrolada. A minha não. A minha continuava. Então nós somos sustentados por Deus. Quando nós lemos, Gleides, lá, de que Deus mandava alimento para o profeta no bico do corvo, carne, que era a comida dele, que ele vivia atrás, mas deixava e colocava na mão do profeta, e isso acontece ainda hoje. Isso acontece ainda hoje. Você tem missionários, Gleides, que largaram tudo aqui que eu conheço, sabe? Que largaram tudo aqui e se embrenharam aí pelo mato aí para poder falar de Deus para os ribeirinhos, para os índios que estão vivendo lá sem apoio nenhum, de nenhuma associação, de nenhuma, e que estão bem, sabe? Eu conheci um casal, quando eu estava começando a minha vida cristã, eu fui ser promotor de missões, né? Da Convenção Batista Brasileira. Então, por ser membro, por ser promotor, eu tinha contato com muitos missionários. E tinha um casal de missionários que estavam trabalhando com os índios no Xingu, que esse casal, mesmo morando lá, hoje ele tem um filho que é funcionário da Volkswagen e tem outro filho que trabalha na NASA. Lá, trabalhando com os índios. Então, é Deus que nos sustenta, não é a igreja. Sabe? Eu vivo daquilo que Deus faz chegar até mim e a minha família. Entendeu? Pelas minhas condições, eu não teria condições de formar a minha filha em biomédica.
Mas Uhum. Deus mandou os recursos. Eu não tinha condições de pagar para o meu filho se formar em música num conservatório, mas Deus mandou os Deus proveu. recursos. Deus sempre proveu e sempre vai prover. Eu brinco às vezes também, falo isso, né? O meu patrão paga bem, Meu pai é bem. E qual é porque o nosso problema, Luiz? Qual é o meu problema, o seu problema? Nós não podemos reclamar do não, patrão. Não exatamente. podemos, cara. Todo mundo reclama do patrão. E mesmo porque nós não temos que reclamar do nosso Uhum, patrão. é verdade, a provisão ela sempre chega. Sempre chega. E eu assumi o primeiro ministério, né? O ministério que nós estamos já há 5 anos. E quando nós chegamos ali para a comissão para apresentar a nossa visão, porque eu achei muito maduro da igreja, né? Chamar os pastores que foram indicados para sucessão pastoral e perguntar qual era a visão de ministério e tal. E aí eu sempre costumo aconselhar os colegas mais novos, falei assim, cara, eu me despi, eu fui transparente em todos os critérios, porque às vezes você fica assim, poxa, eu não anseio, né? Poxa, quero exercer o ministério, eu quero caminhar com a igreja, e às vezes você se condiciona ali, não, vou falar isso, vou seguir tal protocolo. E eu fui muito transparente e coloquei ali, olha, minha visão de ministério é essa, vou caminhar com a igreja assim, moro no bairro, vocês vão me ver assim, vocês vão ver minhas redes sociais, sou um rapaz jovem que gosta de esporte radical, então vocês vão me ver surfando, andando de skate e tal, tal, tal. Então esse sou eu. E esse é a pessoa, e dentro desse eu tem um pastor. Mas um pastor que se preocupa com o bairro, que se preocupa com uma igreja orgânica. Eu falei, eu não quero fazer movimentos estrondosos, eu não quero investir tempo e recurso nisso, eu quero fazer isso. E aí, quando chegou a demanda, a igreja falou assim, tá, pastor, mas a gente está vindo, a gente está quase um ano sem pastor, a gente tem uma dívida aqui, e era uma dívida considerável, um caixa negativo, muito negativo, 47 mil negativo, uma igreja que tinha 23 membros, então assim, era algo estrondoso, né? E a gente não tem como remunerar o senhor. A gente quer um pastor, mas a gente não tem como cobrir esse pastor com alguma coisa. Eu falei, tá, mas vamos lá. Vocês não têm como agora, mas a gente pode caminhar para isso. Então eu falei, ó, se eu for escolhido por vocês, o meu primeiro ano eu me comprometo da igreja não ter responsabilidade. Na verdade, eles até condicionaram lá um valor simbólico, né? Só que quando foi apresentado o balanço, eu falei, cara, só entra isso, então não tem como. Tem a luz, tem as despesas do dia a dia, insumos, descartável, papapá. Falei, vamos fazer o seguinte, primeiro ano a gente caminha, a gente vai sanando. E a gente foi sanando, fomos sanando, e o que o senhor falou, a provisão vai chegando. E aí, logo no primeiro ano, a gente conseguiu liquidar os problemas, já fizemos reformas no primeiro ano, modificamos, conseguimos dar conforto para a igreja só tinha 2 ventiladores, a gente tem 4 ar-condicionado, tem tudo. Por quê? Porque quando a gente se coloca em favor de Deus, é aquilo, a gente dá o primeiro passo de fé, e Deus vai correspondendo à Exatamente, nossa Luiz. resposta. O que acontece hoje é que eu penso o seguinte, pá, eu quero ser pastor. Por quê? Para quê? Para eu poder ter um bom salário? Para eu poder pensar somente no glamour, né? Ou porque eu quero realmente, porque eu amo a obra? É isso aí. Quando eu amo a obra e a igreja chega e diz assim, ó, hoje o senhor ganha 10, mas nós só podemos pagar 5. Mas é o chamado, é Deus que Uhum, está mandando vir para cá com 5, eu vou vir com 5. Eu sei que Deus vai suprir. uhum, Eu já vivi isso. Então, quer dizer, não é entrar no ministério pela questão financeira. Nunca deve ser. Nunca deve ser. Entendeu? Então nós precisamos entender essa verdade, que quando nós verdadeiramente temos o coração na obra e nós jogamos de uma forma clara, como você jogou com essa igreja, você pode ter certeza, vai ser difícil, mas com certeza não vai ser impossível. uhum, Com certeza você vai fazer um ministério transparente e muito mais. A igreja olha e se orgulha de você. sim, Poxa, meu pastor lá atrás ele abriu mão do salário dele. Pode ser que um ou dois não lembre, mas
muitos vão lembrar. Uhum. Você pode ter certeza. Ainda que você nunca tenha chegado no púlpito e tenha falado isso, eles vão lembrar disso. Então, é isso que nós precisamos verdadeiramente entender. Por que eu estou no ministério? Por que eu estou no ministério? Não pode ser nenhum outro motivo senão pelo chamado. Entendeu? Sim. E o chamado de Deus, para mim, o Gleides, é aqui no Rio, é lá na Paraíba, é em qualquer outro lugar que Deus me chamar, no Nordeste, no sertão que Deus me chamar. Deus vai me levar aonde Ele me quer. Por quê? Porque a partir do momento que eu entro para o ministério, vivo não mais eu, né? Não tenho mais vontade. Não tenho mais vontade, certo? Então, a questão do ministério, ela tem essa peculiaridade, viver sendo sustentado por Deus, que é a melhor coisa que tem. Né? Nós temos, a minha esposa tem uma conhecida que é missionária, e ela está lá com os ribeirinhos lá. E ela teve aí, por um tempo atrás, elas foram almoçar e ela estava contando uma coisa interessante, né? Ela disse, olha, é uma tribo, né? Não é nem o ribeirinho, é uma tribo. E ela disse que um dia estava sentado lá fazendo devocional, ela disse assim, meu Deus, que vontade de comer um ovo. Coisa boba, né? Uhum. E ela disse que de repente entra uma galinha dentro da cozinha dela, sobe em cima do fogão e põe um ovo. Desce e vai embora. O que é isso? O que é isso? Se não Deus. Nós estávamos, eu já conto isso sempre onde eu vou, nós estávamos nessa igreja lá, numa cidade onde nós não tínhamos salário. E um dia, eu acordo, minha esposa diz assim, Altair, nós precisamos hoje de leite, nós precisamos de carne e nós precisamos de fraldas para a Giovana. Eu abro a carteira, eu tenho R$10. E eu disse, o que eu compro? Eu lembro que nós oramos, e eu lembro que nós fizemos uma oração, e a oração dizia assim, Senhor, esses R$10 estão para o Senhor, assim como 5 pães e 2 peixinhos, estava para uma multidão de mais de 5.000. Nós fizemos esta oração. Gleides, Deus sabe, minha esposa sabe, quando nós terminamos de orar, o telefone tocou. Era o pastor, o saudoso pastor Rubens, da Igreja de Deus, que nem da minha denominação era, e ele me ligou e disse assim, era uma segunda-feira, ele disse assim, Altair, você está em casa? Eu disse assim, estou. Então ele disse assim, é que eu e minha esposa estávamos orando e aconteceu um fato, nós fomos para um retiro lá, né, e choveu muito. Nós chegamos na sexta-feira à noite debaixo de chuva e sábado debaixo de chuva. Então, nós resolvemos ir embora no sábado à tarde. E a compra, que a gente ia ficar até terça, que era um feriado prolongado, nós íamos voltar na terça de manhã. E estou com uma compra aqui imensa do retiro. E nós estávamos orando aqui, quando nós terminamos de orar, ele me conhecia, mas a esposa dele não me conhecia. A esposa dele, ela disse assim, você conhece algum pastor Altair? Ele disse, conheço. Não, porque eu estava orando e veio esse nome na minha mente. Para a gente pegar essa compra e levar para o pastor Altair. Quando ele chega, ele diz assim, eu já estou com o carro cheio, estou indo para aí. Quando ele chega lá em casa, então nós precisamos de carne, de leite e de fralda. Ele foi trazendo aquele monte de coisa, a gente fica assustada. A sala foi... E de repente ele traz uns fardos de carne, a vácuo. Fechado, entendeu? Contra filé, alcatra, e ele foi colocando lá. Trouxe o leite, mas o que me chamou a atenção foram as fraldas. Porque disse, não é peculiar no retiro, né? Ele disse assim, é porque a gente foi para muito longe, tem uns pais que levam criança, como levaram, e não compram. E nós compramos e levamos, para não precisar voltar. Olha o cuidado de Deus. Então, nós tivemos até que pegar aquilo ali e dividir com alguns irmãos. Tanta coisa que tinha. Por aí você vê o cuidado de Deus. Sabe, ele continua, Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou. Não mudou. Ele não mudou. Eu sempre me pego nessa reflexão e eu gosto muito de conversar com pastores mais experientes, porque a gente está com 5 anos, né, de ministério, como disse. E são muitas vivências já nesses 5 anos.
A última agora que a gente passou, a gente chegou para a igreja e a igreja nos abraçou de uma forma assim que a gente viu isso que você falou, né? A igreja ela vai corresponder àquilo que o pastor entrega. Nosso filho estava com um problema, apareceu uma situação física nele e aparentemente ele estava com um, vou explicar não na forma técnica, com um furo no pulmão e os órgãos estavam entrando para dentro do pulmão. Então era uma coisa muito séria. E aí a gente, meu Deus, eu já coloquei o carro à venda para fazer a operação, já fui dando meu jeito, né? E a igreja começou a orar. A primeira equipe médica atendeu ele, direcionou para uma segunda. A segunda falou: "Não, calma aí que eu vou te mandar para um especialista". A gente não, todas as portas foram sendo abertas, a gente não pagou nada. A gente foi parar na mão de uma médica que simplesmente é a especialista na área de pulmão, da América Latina, não é do Brasil, não é do Rio de Janeiro. A especialista da América Latina. E ela foi abordando, foi conversando com a gente, foi nos acalmando, porque a gente tiramos o Miguel de tudo, da escola, do judô, do futebol, porque ele fazia tudo. E do nada apareceu esse problema. Porque ele ficou resfriadinho, a gente foi levar ele no médico, o médico bateu um raio-x e falou: vamos fazer uma tomografia. Pô, a gente já saiu de um exame. Não, volta, vai no especialista tal, vem aqui amanhã. E aí foi se tramitando. E a igreja orando com a gente. E quando a gente recebeu o laudo, né? A minha esposa até falou na igreja, nós já estávamos falando para o Senhor: o Senhor deu, se o Senhor tomar, bendito seja o nome do Senhor. Porque a coisa era tão séria que uma das médicas falou assim: ó, melhor não operar. Porque se opera esse lado do pulmão, pode comprometer o outro também, porque tem que entubar, tem que não sei o quê, papapá. E a gente aflita ali, né? Pai, tipo, a gente perde a capacidade de gerir, de cuidar, de prover, fica impotente. Senhor, está nas tuas mãos. Conclusão. O diagnóstico foi se revertendo, não era aquilo, apareceu apenas uma eventação, que é apenas entre o pulmão dele ali tem o diafragma, né? E esse músculo do diafragma, ele sofreu algum tipo de derrame. Então, ele pode ter já nascido com essa condição ou alguma coisa aconteceu e ninguém percebeu até agora. Então, quando ele respira, essa eventação por ser flácida, mole, dá esse aspecto de que os órgãos sobem, mas eles sobem junto, mas eles não penetram no pulmão. E aí a médica foi, reverteu todos os diagnósticos, falou assim: olha, vamos acompanhar, não vamos mexer. Ele sempre fez esporte, continua fazendo, de repente isso aí ajuda a fortalecer. E a gente vai acompanhar ao longo do tempo. E a igreja ali abraçando a gente, cuidando da gente nesse momento, porque a gente fica, além de impotente, a gente fica limitado. E a gente passou por essa experiência assim, sentiu, né, o calor humano, o calor do amor, do carinho, do que a gente faz, de que pela igreja e com a igreja a gente é correspondido. Você falou, os corvos podem trazer a provisão, e a provisão não é só financeira, é muitas coisas. E às vezes o que a gente precisa no mistério é isso, é esse apoio emocional, é esse apoio espiritual, de cuidado, assim como a gente tem cuidado. Ontem a gente chegou da igreja, cheguei em casa, saí, tive que fazer um atendimento, e aí já era 11 horas da noite, meia-noite, e é o que você falou, é o que não... E não tem porquê também, né? Tem gente que gosta, mas é o que não é postado, é o que não é visto, é o que os membros não vão saber, não vão participar, porque é peculiaridade. E não tem que saber. E é o ministério o tempo todo. E aí, pastor, o que acontece? Hoje a gente vive um ministério, né? Eu acho que sempre viveu, mas eu acho que pela condição do século que estamos hoje, o pastor, ele é pastor, ele é conselheiro, ele é psicólogo, ele é administrador, ele é comunicador, ele tem que ter toda essa gama de atribuições para corresponder às demandas da igreja, às demandas da sociedade. E como equilibrar tudo isso? Como gerir isso? Manter-se animado, manter esperançoso com o desenvolvimento do ministério, mas sem abalar a fé. Como é que o senhor conseguiu gerir isso ao longo do tempo, ao longo desses 32 anos de ministério? Acima de tudo, não descuidar da minha vida com Deus, entendeu?
Eu penso que Spurgeon fala uma coisa interessante, que ele diz que o pastor nunca deve olhar a face do povo antes de olhar a face de Deus. Então, essa vida devocional, ela é primordial, entendeu? De você manter, né? Procurar sempre estar lendo a palavra, não porque você tem que pregar a palavra, mas porque você ama a palavra. É aquela ideia de o cafezinho matinal, né? Porque às vezes o pastor ele quer se encher do grande conferência, do grande, mas no dia a dia ele não está ali na devocional Exatamente. dele, no momento de intimidade. Então, na medida que você vai se enchendo, entendeu? Deus vai te fortalecendo. Mas também, Leite, não esquecer de se cuidar. Eu faço pilates. Agora eu vou entrar na academia também para poder fazer musculação. Já ficar igual o padre Não, Marcelo não, Rossi, não, não, não. não, 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 não. É uma questão de saúde mesmo. Sim. Questão de saúde mesmo. Eu já tive 3 AVCs. Caramba, pastor. Eu já tive 3 AVCs. Não tenho sequela nenhuma. É. Então, eu tenho que me cuidar, né? Eu tenho que procurar me cuidar. E nesse me cuidar está preparar o físico, mas também preparar o espiritual. Tá? Eu prego toda semana. Eu costumo dizer lá na igreja que sou família. Aliás, esse mês eles me deixaram de lado, né? Lá na igreja, lá no domingo. Eu até falei com eles, eu vou procurar uma igreja, né? Porque teve, né, várias programações no domingo lá. Ontem mesmo teve conferência de mulheres, a minha esposa quem pregou. Mas eu procuro sempre estar me fortalecendo, participo de congressos, se tem, né? Agora mesmo um colega me ligou para ir ouvir um pastorzão que vai estar lá numa cidade aqui perto, dia 15, estou indo com ele lá, passar o dia para ouvir esse pastor, para aprender, né? Então, eu procuro sempre também estar me atualizando, mas acima de tudo, vida com Deus. Vida com Deus. É primordial isso aí. Entendeu? Você não pode, de forma nenhuma, fazer da Bíblia, por exemplo, uma ferramenta de trabalho. Não, quando a Bíblia diz assim, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, a gente precisa cultivar isso na nossa vida. Você não pode entrar na frenesi que tem por aí, de correr, de fazer, de acontecer. Não. Né? A gente está vivendo muito um tempo de Marta, quando, na verdade, a gente precisa de ter esse tempo de Maria. Maria, né? Esse tempo de Maria. Muito trabalho ali, perto de Jesus, com Jesus ensinando, mas peraí, não é só o trabalho, tem que ter a atenção, tem que ter o debruçar. Exatamente. Né? Porque a gente precisa entender, tem um texto em Ezequiel, acho que é Ezequiel 47, se eu não me engano, 48, em que Deus fala que das recomendações do sacerdote, ele não podia transpirar dentro do templo. Era proibido transpirar dentro do templo. Caramba, vou refletir sobre isso, nunca tá? tive essa Depois eu te passo o versículo direitinho. Que bacana. Por quê? Já me deu vários insights aqui já. Exatamente. Qual é a ideia? A ideia é de que o trabalho não é seu, o trabalho é de Deus. Isaías 64:4 diz isso. Porque desde a antiguidade nunca se viu e nunca se ouviu um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Isso. Então Deus trabalha por nós. Deus não quer a gente morrendo. Jesus Cristo já morreu pela igreja. Eu falo muito isso. Eu falo, olha, eu não tenho que carregar peso. Não, o que eu carrego é compromisso. A partir do momento que a igreja, que o ministério se tornar um peso para a minha vida, para a minha família, peraí, eu vou rever, porque não é para eu carregar peso. Carregar compromisso vai sim trazer responsabilidade, vai trazer comprometimento com a estrutura. Mas peso, tem gente que gosta de carregar o peso, gosta de se torturar ali, né? De, isso aqui, minha vida é assim, é o inimigo, é Deus me provando. É sempre uma coisa ruim, ou sendo Deus, ou sendo o inimigo. Eu já olho por esse aspecto e falo, essa leitura não é muito bíblica, né? Exatamente. Porque que Deus é esse que só quer me castigar, ou que Deus é esse que só deixa o inimigo acessar a minha vida? A gente vê isso em um relato bíblico que é Jó. E depois a gente não vê o inimigo tendo intervenção na vida de ninguém. Ele tenta, mas as tentações... Mas aí o que acontece? Aí quando você dá brecha também, e também aquilo, né? A Bíblia diz assim, fugir da aparência do mal. Tem gente que não está fugindo da aparência, que é fugir do mal. Depois que o mal está instalado,
tem que fugir antes. Hoje antes. Então, o que acontece é que as pessoas hoje, alguns pastores, né, estão vendo o ministério como um peso, né? Aquele negócio assim, ai, eu estou morto, Não, cara, para mim, o ministério é prazer. É aquilo também, me fazendo minhas as palavras do pastor Hernandes. Se tivesse uma outra vida e perguntasse o que você quer ser, eu quero ser pastor, cara. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Eu não sou pastor Não, eu sou pastor pelo um chamado. E eu amo o que eu faço, sabe? Uhum. Não vem, né? Eu tive com um colega uma vez lá em Vitória e ele falando para mim assim, disse, cara, vocês são fera. Ele falou assim, até aí, pior dia para mim é o domingo, que eu sei que eu tenho que pregar domingo de manhã e domingo à noite. Pior dia que tem para mim. Eu disse, cara, o que você está fazendo no ministério? Ainda bem que se conscientizou, largou, foi fazer o que ele gosta, que é trabalhar com mecânica de automóvel, está lá, está feliz, é membro de uma igreja, está cuidando da família dele, está servindo e pronto. Agora, nós temos que ter essa paixão, entendeu? Essa alegria de poder servir. E principalmente, Gleidson, se cuidar. Tira suas férias, tenha um tempo de férias, tira suas férias, sabe? Leia, respeite aquilo que o seu corpo está dizendo. É para descansar? Vai descansar. Uhum. E sem culpa. Sim. Sem culpa. Entendeu? Porque há pessoas que dizem assim, eu queria descansar. Mas o que a igreja vai pensar? A igreja vai pensar que tem um pastor humano. Uhum. Não é um super-homem. Ou o cara que é muito centralizador, né? Não quer soltar a mão, porque exatamente. ele acha que tudo tem que funcionar com ele, em torno dele. Uma vez eu estava de férias, encontrei com o pastor e ele falou assim, o que você está fazendo aqui, cara? Fui na igreja dele, estou de férias. E quem está lá na tua igreja? Os irmãos. Os irmãos. E, cara, mas você não tem medo, não? Medo? Medo de quê? Medo de quê? Mas de repente você volta e eles te passaram a perna. Primeiro que eu conheço a quem eu confiei a igreja. Uhum. Segundo que se eles me passarem a perna aqui, eu abro outra igreja ali. Quando eu comecei essa igreja, a Comunidade Batista Bethesda, era eu, Renato, Renatinho e Giovana, nós 4, durante 6 meses. Não entrou uma viva alma. 6 meses. A gente lá, eu pregando e eles me ouvindo. Depois veio um casal, pregando e eles me ouvindo, pregando e me ouvindo. 6 meses depois que começou a coisa acontecer. A gente está numa função, Gleidson, que não tem desemprego. A nossa função, Ministério Pastoral, não tem desemprego. Você está lá na Batista. Eles não te querem, não? Vai para Nova Vida. Vai para Deus é Amor. Tem lugar, cara. Não quer ir para essas denominações? Pega a tua esposa, teus filhos, começa uma célula. Segue o chamado de Deus. Porque a missão é de Deus, né? Cara. Missão Dei. O reino de Deus, eu costumo dizer que o reino de Deus não tem fronteira. Isso. Não tem fronteira. Se amanhã a Bethesda não me quiser, eu vou para outra denominação, eu vou continuar sendo pastor. Entendeu? E vida que segue. É isso. Eu me recordo da passagem das virgens prudentes e das tolas, né? E a gente normalmente olha ali e a gente acredita que aquela passagem fala apenas da igreja, mas ela fala muito mais. Uhum. Porque no Salmos diz que as virgens, na verdade, são aquelas 5 virgens, elas apontam para os 5 ministérios, que cuida da noiva. As 5 virgens, elas eram separadas para cuidar do vestido da noiva. E o texto diz que as 5 virgens estavam aguardando o Senhor vir. E ele não vem para casar com as 5 virgens, ele vem para encontrar a noiva, onde as virgens estavam preparando. Então, acho que é isso, o ministério pastoral, ele precisa entender que ele é uma ferramenta que cuida, que capacita a noiva, mas que ele não é exclusivamente só ele a noiva, ele faz parte. Então, você estava falando lá no início dos 5 ministérios, né? Hoje a gente vive numa geração de muita informação, mas informação não é conhecimento, né? Tem muita gente que tem muita informação e não tem conhecimento. Tem muita gente que tem idade e não tem maturidade. Né? Então, assim, tem muita gente que tem muito estudo e não tem sabedoria. Então, são coisas que parecem ser antagônicas, né? Uma coisa da outra. Então, assim, nessa era
da informação, as pessoas agora têm vários estudos bíblicos, conteúdos digitais. Como tornar essa informação em um ensino profundo? Como você pegar tudo isso que chega de informação para a igreja e você organizar isso com a igreja? Eu costumo dizer o seguinte, que eu me sinto hoje nesse tempo vivendo um detox teológico, porque a gente está numa igreja, a gente recebe irmãos que vêm da Assembleia, irmãos que vêm da Metodista, irmãos que vêm... Hoje eu estou numa igreja batista, mas quem entra na nossa igreja hoje fala assim, poxa, essa igreja não tem o que eles caracterizam como um padrão batista. É uma igreja hoje, até pelo século, né? Muito renovada, muito avivada, muito fora do que se tem de padrão, né, batista. E eu sempre falei isso para a igreja, falei, irmãos, antes de nós sermos batistas, nós somos do reino. O batista é apenas a nossa forma de viver, né? Eu costumo parafrasear que é como uma concessão, uma rodovia. Tem a pista da direita, tem a pista do meio, tem a pista da esquerda. Então as denominações, as igrejas, elas são isso. Elas são o meio do caminho. O caminho é Jesus. Nós só somos o meio. Nós só estamos ali administrando aquilo que já está estabelecido, que é o caminho. Então tem uns que gostam de caminhar a 50 por hora, outros vão caminhar ali a 80, outros vão caminhar na máxima que a rodovia permite, né? Então assim, mais acelerado, mais eufórico. E aí, o que acontece? Sobre essa perspectiva de essa avalanche de informação, de conhecimento, como você consegue convergir isso no seu pastoreio? Como pegar todas essas informações, essas novidades, porque às vezes chega gente, né? Ô pastor, mas lá eu fazia assim, ou vamos fazer isso, que agora tá na moda isso, como é que o senhor organiza isso? Eu penso o seguinte, a gente não pode abrir mão dos fundamentos. Então, a minha igreja é uma igreja bíblica. A gente, por exemplo, eu só levo o leite na minha igreja que eu conheço. Não adianta a pessoa vir falar, pastor, não, eu tenho que conhecer. Se eu não conhecer, eu não levo. Perfeito. Entendeu? Então, eu tenho muito cuidado com o púlpito da igreja. Não somente quem eu levo, e também com aquilo que eu prego. Eu não vou para o púlpito para pregar o que está na moda. Eu vou para o púlpito para pregar aquilo que a igreja precisa ouvir. Entendeu? Então, às vezes, até mesmo eu tenho assim um receio daquilo que eu vou pregar. Puxa vida, eu vou pegar pesado, não vai ser legal, mas eu sei que precisa. Uhum. Então, e sempre conscientizar a igreja de que quem sustenta a igreja é o pastor local, Sim. não é o da internet. Que quando tem um sepultamento, É, quando tem uma visita hospitalar. Tem um casal da minha igreja que saiu da nossa igreja para ser ovelha de uma igreja que Mega. que tá na rede. A igreja está lá no Centro-Oeste e eles são membros aqui, Online. online. Você já viu isso, cara? Que loucura! Entendeu? Então, quer dizer, nós precisamos entender isso. Precisamos fazer a igreja entender que quem sustenta a igreja é o pastor local. Quando você está com um problema, está lá no hospital, quem vai lá é o pastor local. E ensinar a igreja como Quando a o gente... lobo pula no aprisco, é o pastor É que o vai lá pastor que vai lá defender. defender. E quem abre o aprisco para a ovelha se alimentar também é o É o pastor. pastor. Então, quer dizer, nós precisamos, levar a igreja a se conscientizar disso. É aquilo que você falou, o banquete hoje ele é muito grande, entendeu? Enorme. Então, nós precisamos dar às nossas ovelhas também um bom alimento. Gleides, o que segura a ovelha, uma vez um pastor reclamou de que eu estava roubando ovelhas dele. Eu disse assim, é muito forte essa sua palavra. Uhum. Deixa eu explicar uma coisa para você que você possa entender. O que segura... ele disse, né? Eu já até falei que a minha igreja, os membros da minha igreja estão proibidos de ir em qualquer programação da tua igreja. Você já pensou isso, cara? Você já pensou num negócio Meu desse? Deus. Então eu disse para ele o seguinte, colega, deixa eu sim, falar uma coisa para você que eu quero que você entenda. O que segura a ovelha não é a cerca, é o pasto. Uhum. O que segura a ovelha é o pasto. Se a ovelha tiver um bom pasto, ela não vai sair, cara. Ela não vai sair, a não ser que se rebele. Agora, nós precisamos, como pastores, não ir para o púlpito porque eu tenho que falar alguma coisa. Eu tenho que ir para o púlpito porque eu tenho alguma coisa para falar.
eu tenho alguma coisa para falar. Nossa. Se você me perguntar Não. o que eu vou pregar amanhã, eu te digo. Se você me perguntar o que eu vou pregar domingo, eu te digo. Sem problema nenhum. Entendeu? Uhum. Sem problema nenhum. Então, eu me preocupo com isso. Eu me preocupo de estudar, eu me preocupo de ouvir bons pastores. Por exemplo, eu tirei umas 2 semanas aí que eu fiquei mais em casa, coisa rara. Mas eu não fiquei em casa assistindo, vale a pena ver de novo, sessão não, ouvindo sermões, ouvindo bons pastores, me reciclando, na verdade. Lendo, entendeu? Lendo, por exemplo, eu estou agora lá com 4 livros sobre pregação para ler, que eu vou ler essa semana, sobre pregação. Acho que eu prego, mas eu acho que eu posso melhorar. Tem alguma coisa que eu posso melhorar. Sim. Tem algumas dicas que aqueles camaradas vão me dar, né? Que eu ouvindo uns pastores pregando, eles mencionaram esses livros. Eu anotei e fui na internet. Já pedi. Chegaram 2, dá para chegar mais 2. Então, mas por quê? Porque eu tenho um compromisso primeiro com Deus e depois com o meu povo. O meu povo. Você pode ir lá na minha igreja. Aqueles que falarem para você assim, não, eu não estou muito alimentado, não. É porque também estão fazendo questão de não se alimentar. Mas eu tenho um povo lá que eu estou pregando, eles estão anotando. Eu tenho um povo lá que quando termina o culto, se eles têm alguma dúvida, eles me ligam e dizem, pastor, o senhor falou isso assim, 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 onde que eu acho? Como é que é isso? Isso é bom, né? Porque você sabe que essa interação, você sabe que as pessoas eles estão atentas, estão reflexivas, estão como os crentes de Bereia, né? Exatamente. Estão ali analisando, peraí, isso é bom, isso é muito bom. Exatamente. Eu costumo muito pregar em série, né? Normalmente, cada mês, nós desenvolvemos um tema que dentro de um cronograma. É claro que a gente não fica refém disso, mas eu comecei a abordar isso e eu vi que o desenvolvimento da igreja começou a melhorar, né? Porque quando nós assumimos a igreja, eu falava assim, irmãos, abre em Coríntios, 1 Coríntios. E aí não achavam na Bíblia. Eu falei, poxa, é um endereço conhecido, né? E aí os 2 domingos depois Êxodo, logo ali o segundo, e aí não achava. Aí eu comecei a identificar falta de conhecimento bíblico. Aí eu criei lá na igreja, no plano de férias, um estudo, panorama bíblico, que nós demos o nome de Jornada do Conhecimento Bíblico, onde a gente vai de Gênesis a Apocalipse em 3 meses. É um panorama mesmo. Então, todo domingo, né, era a EBD, se tornava esse estudo macro, onde todos estudavam na classe única. Então, Gênesis, qual é o gênero literário, quais são os principais personagens, quais são as aplicações aqui, Êxodo, sobre o que o texto, tal, Levítico, tal, Salmos, e aí a gente faz esse panorama e a gente vê que logo em seguida disso a igreja vem acelerada com a Bíblia, porque ela começa a manusear, e dali a gente dá continuidade com a devocional de 30 dias, aí cada 30 dias a gente pega um livro e vai fazendo esse estudo desse livro. Sempre, claro, você não consegue fazer uma imersão ali em 30 dias de um livro e sair pleno de todo o livro, mas você começa a pontuar. Então, quando você fala assim, abre lá em Reis, o pessoal já sabe. Ah, tá, peraí, tem um profeta lá, tem Elias, tem Eliseu, tem Acabe, tem... Eles já sabem o enredo, o contexto, e aí de vez em quando eu faço umas experiências dessa, né? Chamo um irmão e falo, irmão, fala pra mim, o que você encontra na carta de Paulo? Qual a carta de Paulo que você gosta? Eu faço essas experiências. E essa jornada tem feito muito bem assim pro exercício da igreja. E aí a gente, como trabalha cada mês um tema, eu sinto que assim, a igreja ela acompanha a linha de raciocínio, que eu sou muito do sermão textual, né? Eu vou ler um texto, papapá. É muito difícil usar um outro método, mas é uma característica minha, né? Peculiar minha. E eu vejo que isso é bom, essa troca, né? Dos irmãos ali estarem interagindo. Uma vez eu preguei sobre 5 pães e 2 peixes, eu trouxe a seguinte reflexão. Irmãos, pensa comigo. O povo estava saindo de onde para onde?
Então eles estavam numa transição. Será que no meio daquela multidão só tinha 5 pães e 2 peixes? A gente sai daqui para a região dos lagos, a gente leva um biscoito pro filho, um chiclete no bolso. Então a gente pode partir de uma análise que a multiplicação ela não foi só de Jesus fazer a multiplicação do milagre ali, mas talvez enquanto os cestos iam passando, aquelas pessoas que reteram começaram a compartilhar. E isso se tornou multiplicação também. E às vezes é isso que a gente precisa entender, que a nossa leitura do milagre, ela precisa ser atualizada e desenvolvida com o milagre. Uhum. Muitas vezes eu estou esperando algo de Deus, mas o que eu estou entregando para que Deus faça um milagre, né? E aí teve um irmão que depois do culto falou assim, pastor, o senhor está dizendo que não houve milagre? Eu falei assim, irmão, o que muda para Jesus? Ele botar a mão do cesto e cada vez que ele bota, sair mais pão e peixe, ou o coração que está lá fechado se abrir e liberar o que tinha? Isso também não é milagre? Então, assim, independe de qual foi a forma. O fato é, o milagre houve, né? Teve uma vez no seminário, só para encerrar aqui, que um pastor ficou nos questionando, né? Não, porque dizem que o mar foi aberto porque passou um meteoro e tal, e de tanto e tanto tempo a água baixava e aí esses questionamentos que às vezes aparecem científico e tal, e o pastor começou a rir, e ele falava, maior é o milagre, maior é o milagre. Se foi meteoro, se a maré baixou, o texto diz que se foi meteoro, passou na hora certa, porque eles não tinham GPS, não tinha calendário, eles chegaram lá na hora que o meteoro passou e o mar se abriu, então já é um milagre. Se a maré baixou, também, eles não tinham um cálculo para saber se a maré ia baixar ou não. Chegaram lá na hora certinho do acontecimento. E maior é o milagre porque entre tudo isso, o povo passou e o exército egípcio morreu afogado. Então, assim, o que mudou para Deus? Né? Ele falou para o povo atravessar e o povo atravessou. Então, é muito bom a gente ter essa reflexão e ter a igreja participando dos nossos sermões, né? É muito bom ter essa experiência. Pastor, existe hoje um grande anseio de novos ministros, de jovens ao pastoreio, mas também existe uma fuga, né? Uma defasagem de muitos pastores não ingressarem por essa condição desse século, né? Às vezes a pessoa fica ali, poxa, eu vou abrir mão desse meu emprego, dessa minha multinacional, e fica ali equilibrando o que ele vai escolher. Qual o conselho que o senhor dá hoje para quem está com o coração ardendo por esse chamado, para o coração voltado ao ministério pastoral? Sei que o senhor já falou sobre isso, mas nessas considerações finais aqui, qual a mensagem que o senhor deixa para um escolhido de Deus? Obedeça. Obedeça. E obedeça. Somente isso. Sabe? E eu estive pregando uma vez, numa igreja, e naquela igreja foi interessante que era um culto de jovens e eu fui levado a falar sobre chamado. E naquele dia eu confrontei alguns pais, dizendo para aqueles pais o seguinte, que Deus tinha me falado, e tinha falado mesmo, que existia ali naquela igreja alguns jovens e adolescentes que tinham chamado, mas que o empecilho eram os pais. Eram os pais. E que eu queria chamar à frente aqueles jovens vocacionados que queriam se colocar à disposição da obra do Senhor. E muitos vieram. E eu chamei os pais, eu disse, agora vocês vão orar por esses filhos e liberá-los. E liberá-los. E eu tive a grata satisfação de encontrar um desses jovens agora que está pastoreando aqui, né? Contei com ele aqui em Caxias e ele veio me agradecer em pleno calçadão, dizendo, foi a partir daquele dia que eu realmente larguei, porque eu estava me preparando para ir para a faculdade por causa dos meus pais. Mas o meu anseio era ser isso que eu sou hoje aqui, pastor. Então, obedeça. Obedeça. Entendeu? Quando Félix, ele era filho de Guilherme Carey, né? Guilherme Carey é o pai de missões, né? Então, quando ele largou o ministério para ser embaixador, né,
pela Grã-Bretanha, no outro país, Guilherme Cara disse assim: como é infeliz o meu filho Félix, deixou de ser embaixador de Cristo para ser embaixador da terra. Então, queima, faz como Eliseu, queima essas carroças, mata esses bois e atenda o chamado. Atenda o chamado. Eu conheço uma senhora, essa senhora vive uma vida de tristeza. Ela tinha um chamado e abriu mão por um casamento. E você não tem ideia de como essa mulher hoje é uma pessoa amargurada, triste, porque Deus deu um casamento a ela. Assim que ela engravidou, o marido morreu. E hoje ela vive essa tristeza de não ter sido feliz no casamento e de não ter cumprido o chamado dela. Cumpra o teu chamado. Cumpra o teu chamado. Abra mão e você vai ver que verdadeiramente Deus vai te fazer uma pessoa feliz, realizada naquilo que você faz. Você pode ter certeza que eu tive a oportunidade de estar hoje financeiramente bem, sabe? Trabalhando e sendo líder numa grande empresa. Mas eu abri mão pelo ministério. E eu posso dizer para você, eu não seria feliz naquela empresa como eu sou hoje. Não seria. E realizado como eu sou. Entendeu? Então atenda. Não tenha medo. Não tenha receio. Ouça o chamado e obedeça. Faça como Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. É isso. É isso. O chamado ele começa na consciência e na responsabilidade de quem te chamou. Né? Então, Exatamente. corresponder a esse chamado faz toda a diferença. Então, a atitude, ela tem a responsabilidade e ela traz as consequências. Então, não tem como dividir, né? Quem escolhe, exclui. Então, se você está escolhendo algo, você está excluindo algo da sua vida também. Uhum. Então, decida escolher aquilo que Deus já te direcionou, já te vocacionou, já colocou aceso no seu coração, corresponda. É como aquele jovem que Jesus disse, né? Deixe que os mortos enterrem Enterre seus seus mortos. mortos. Eu gosto dessa passagem porque parece que Jesus está falando assim, ó, não vai lá não. Mas na verdade, a cultura judaica ali, na verdade, aquele jovem, ele não estava sepultando ninguém naquele momento. Ele estava ali à disposição para que se alguém da sua família morresse, ele pudesse lá fazer aquilo que era um comprometimento dele, mas ainda não tinha acontecido. Então, assim, às vezes a gente está esperando alguma coisa acontecer na nossa vida que pode não acontecer agora e a gente está ali se debruçando e parando, estagnado naquilo, e Jesus está falando assim: segue, avança. Não fica preso no que está morto ou no que pode morrer. Avança, tem uma vida para viver. Gleides, quando Jesus Cristo chamou os primeiros discípulos, primeiro ele encontrou aqueles discípulos tristes, decepcionados, porque tinham pescado a noite toda e não tinham pego nada. Especialista naquilo. Isso. Jesus Cristo chamou eles ali? Não. Jesus entra no barco com eles, os leva para o alto mar, eles pescam e volta com o barco cheio de peixe. E Jesus Cristo diz que para eles: vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. Você largar o barco vazio, rede suja, é fácil. Você largar o barco cheio de peixe, porque não era só cheio de peixe, eles tinham um compromisso, tinha gente esperando aqueles peixes deles. Eles largam tudo, o texto é bíblico, largaram tudo e o seguiram. Isso é chamado. O chamado faz isso com a gente. Antes eu estava querendo, eu estava ansiando pelo barco cheio de peixe, né? Hoje não, hoje eu só quero cumprir o meu chamado. Então, obedeceram. Eles largaram tudo e obedeceram. É porque eles viram Entendeu? o resultado da obediência lá no mar. Aonde que estava Mateus quando Jesus Cristo chamou? Procurando emprego? Não, ele estava na coletoria, ganhando bem. E Jesus Cristo vem, segue-me. E ele larga tudo. Lucas era médico. Era médico. Entendeu? Então, onde que esses homens se realizaram? Eles se realizaram no chamado, atendendo ao chamado. E Deus só chama
quem já tem um comprometimento, Quem já né? tem um comprometimento. Deus não vai chamar alguém que está à toa, que já não... Você tem um comprometimento, então se Deus ardeu no seu coração, obedeça o chamado de Deus. Porque se você tem se comprometido até aqui, certamente é por isso que Deus te escolheu. Com certeza. Pastor, obrigado por esse bate-papo. Cara, Tenho certeza que vai ser uma benção edificar muitas pessoas aqui. Amém. E pedir vocês que estão assistindo com a gente, divulgue, compartilhe esse vídeo para alcançar outras pessoas, para edificar outras pessoas, outros líderes. Talvez essa mensagem de hoje aqui não foi para milhões de pessoas, foi só para você, porque Deus está falando, cumpra seu chamado. Então vem com a gente, até a próxima no CriaTV aqui, até a próxima mesa. Deus abençoe. Forte abraço.